Muito bem, amigos, começa agora Palavra de Honra, dentro do Pan News Cidades, programa da Jovem Pan News Campinas. Você confere essa entrevista também pelo Spotify e tenho dito Palavra de Honra. Aliás, hoje estou muito honrado com a presença de um daqueles que eu reputo ser dos melhores jornalistas que conheço, Olivério Júnior. É muito bom tê-lo aqui conosco. Vou fazer um breve intervalo e a gente volta já. Olivério Júnior, que alegria recebê-lo na Vila dos Pássaros. Gostou do estúdio? Gostei aqui, o canto é bom. Eu queria dizer para você que a honra é toda minha, você sabe do carinho que eu tenho por você, a amizade, o respeito e, evidentemente, o lado profissional que a gente tem aí, muita semelhança naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente gosta, nos procedimentos, daquilo que a gente faz, da retidão que a gente precisa para estar diante do microfone por tanto tempo, né? É verdade, você é um dos mais respeitados jornalistas que eu conheço, porque conseguiu para mim as entrevistas mais saborosas que eu levei ao ar, inclusive aqui pela Pan News, né? Rivelino, Rivelino, Jairzinho, Clodoaldo. Nossa Senhora, quanta gente boa, Clodoaldo. Uma boa parte da seleção de 70, que estava comemorando. Eu era fã e sou fã até hoje. Acho que ninguém deixaria de ser fã de uma seleção daquela. Exatamente Paulo César Caju, que me não deu uma entrevista do Rio de Janeiro. Que não fala com quase ninguém. Né? Te deu uma entrevista. É verdade. Você me ligou e eu liguei para ele. Ele me deu duas entrevistas. Duas. Então você é recordista. Tá vendo? Você já é recordista. Foram anos importantes e momentos importantes, porque naquele ano, esse conjunto de entrevistas que você fez se referia aos 50 anos da conquista da Copa de 70. É verdade. Não consegui com o Pelé, infelizmente, ele já estava mas a gente bem tentou. doentinho, mas tentamos, é verdade. Mas, enfim, olha, que alegria, que honra. E você sempre em rádio, TV, você narrando não, mas coordenando o futebol, né? Continua nessa jornada, Oliveira? Continua. Eu tenho uma rádio hoje, que é uma rádio digital, chamada Rádio 09, o 0 escrito, 9 o número, eu sempre faço referência disso, para você que gosta de rádio, para a gente que é amante da rádio, né, ou de rádio, que, aliás, nesses últimos dias aí completou mais um ano, né, o rádio como um todo, uma coisa absolutamente espetacular, um companheiro de todos os tempos e momentos, e a gente teve uma progressão muito grande na comunicação. E todo mundo ia dizer, bom, agora vem a televisão, o rádio vai morrer. Aí veio a internet, o rádio vai morrer. E ele parece um grande sobrevivente. Ele está ficando velhinho, mas não está caduco ainda, ele ainda está pensando e raciocinando bem. E ele ainda é uma maneira com muita velocidade de você informar em massa, né? E a Rádio 09 é um grande sabor que eu tenho em fazer a rádio, porque é uma rádio que eu pensei, que eu sonhei, que era a rádio aquela... Um dia eu tinha um amigo chamado Sérgio Cunha, que você conhece, um grande jornalista também, e ele me dizia assim, o dia que você tiver sua rádio, você faz do jeito que você quer, aqui é assim. E ele falava isso para todo mundo, eu falava assim, fica tranquilo, um dia eu vou fazer, e aí chegou esse momento. E hoje, com assim, muito orgulho, com muita honra, para honrar o nome do programa, a rádio é retransmitida por quase 40 emissoras em todo o país, o que me dá muita alegria, porque é um trabalho bastante receptivo das pessoas. A gente tem 1.600.000 ouvintes por mês de IPs diferentes, o que não é para qualquer rádio. Né? Não é, sem dúvida alguma. Agora vamos falar um pouquinho, fazer um pedacinho biográfico aqui dentro do programa, né? Você passou pelas melhores emissoras do país, né? Faz uma retrospectiva para mim e explica as dificuldades de estar dentro das emissoras. Cada uma tem uma peculiaridade. Exato. Eu vou começar contando a história de como eu vim parar no microfone. Eu era goleiro no Santos, treinava no infanto juvenil, já numa idade maior, eu era jovem, eu era o jogador mais jovem. O Marcelo Fernandes, que até pouco tempo foi auxiliar do Santos, e o Marcelo Veiga, que foi lateral esquerdo, eram meus companheiros e eu era goleiro. Um belo dia lá eu tive um entreveiro eu tinha 14 anos, eu tive um entreveiro com um técnico. E eu ficava como um gandula pro Pelé, eu já te contei essa história.
né? Eu ficava como Mas vale a pena repetir para os nossos... Não, porque ela é simplesmente assim, é uma coisa que nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar que isso acontecesse. Então o Pelé ficava lá, eu não pegava bola nenhuma, porque era tudo no trinco, ele mandava tudo no ângulo. Eu ainda falava para ele, pô, mas só você brinca, eu não. E eu tinha 14 anos. E ele achava isso, ele ria bastante. E aí, um belo dia, eu falei, não vou mais jogar esse negócio aqui, Pelé. Foi depois de um título, eu era o capitão do time, ganhamos o título, e depois eu falei, não vou jogar mais isso aqui, não quero, isso aqui futebol não é pra mim. De lá pra cá, eu nunca mais quis jogar futebol. Pra mim, ali se encerrou a carreira. E o Pelé falou assim, vai fazer um teste numa rádio. Aí eu fui fazer o teste na rádio e passei em primeiro lugar. Eu tinha 14 anos. 5 de dezembro de 1978, eu entro pela primeira vez numa emissora, na rua José Cabaleiro 60, no bairro do Gonzaga. A rádio era do Pelé. Ele só esqueceu de me contar isso. Ele deve ter pedido para o Mário Barassal. Você estava bem apadrinhado, então. Tá, não, eu tinha um padrinho que eu vou falar um negócio para você. De e depois disso, depois de toda essa amizade que eu tinha com o Rei, tanto que a gente chegou a conversar com ele, é que ele já estava bastante numa situação debilitado, não pôde te dar entrevista. Porque verdade. Todas as vezes que eu solicitei uma entrevista com ele, para mim ou para alguém, ele sempre acatou. Ele sempre foi um cara comigo. E eu digo, uma vez num lugar como esse aqui, num palco, quando ele foi apresentado como garoto propaganda do Banco Santander, com aquela jaqueta vermelha, que é a tradição dos grandes nomes emblemáticos contratados pelo banco, quando ele foi o patrono da Copa Libertadores da América, ganha até pelo Santos, com o Muricy como treinador, Neymar no campo, eu fiz o Pelé chorar. Pela primeira vez, a gente sempre riu muito, sempre brincamos muito, mas naquele dia ele estava escondido para entrar e surpreender as pessoas, porque elas sabiam, e existiam quase 250 funcionários do banco, gerentes, grandes executivos do banco, o presidente do banco, o presidente da América Latina, o presidente brasileiro. E aí eu falo assim, olha, hoje eu vou apresentar um cara para vocês que vocês vão conhecer. Todo mundo sabe que ele existe, mas ninguém vê de fato no dia a dia. Mas ele é um cara absolutamente normal, tranquilo, não sei o quê. Ele entra. E aí eu começo, no meio daquela coisa, como eu estava apresentando, eu começo a contar a história daquele menino de 14 anos. E ele começa a chorar, porque ele lembrou do momento em que ele oportunizou, que eu acho que é uma coisa sensacional, que é uma oportunidade para alguém de vida. Ele abriu as portas para você. Abriu, não, ele escancarou, né? O Pelé com a chave na mão, ele escancarava, né? E aí eu começo a agradecer a ele, porque uma das perguntas que foi feita a ele um pouquinho antes de eu fazer essa apresentação foi sobre a filha, a Sandra, né, que é aquela filha e tal, que o Pelé reconheceu, que as pessoas têm uma parte da história, mas não têm a história como um todo, tanto que no leito de morte vem os 2 filhos da Sandra dos Estados Unidos, que lá já eram bancados por ele. O Pelé era um cara sensacional mesmo. Não é só porque ele era o maior jogador da história do esporte, não, porque ele fez 1.284 gols, não. É porque ele era um cara que Deus deve ter colocado o dedo na cabeça dele e falou, você vai ser esse cara aqui, e ele foi, né? Então, e só aqui no Brasil, eu tive com o Pelé quase nos 4 cantos do mundo. Por exemplo, na Olimpíada de Barcelona em 92, nós estamos entrando num corredor, ele chega no carro e eu encontro com ele na porta do IBC, que era o lugar onde ficava a imprensa internacional inteira. E aí ele vê, me dá um sorriso, me abraça e fala assim, onde é que fica a Globo? Que ele precisava ir pro... Eu falei assim, fica em frente à Bandeirantes, vem cá. Quando a gente entra no corredor... Você estava na Bandeirantes. Eu estava na Bandeirantes e ele estava na Globo. Quando entra assim, no fundo do corredor, vem vindo o Mike Tyson, sozinho. Assim, uma das histórias mais emblemáticas da minha vida, porque eu tô com o Pelé e vem vindo o Mike Tyson. Em 92 ele era simplesmente o maior nome do esporte mundial. Vem vindo, um cara forte. Maçudo. Aí ele vem e grita. Não foi que ele falou, ele gritou, Pelé. E aí ele fala que era o sonho dele conhecer o Pelé. Vem e abraça o Pelé, um abraço fraterno. E o Pelé, se rendendo também a um outro grande gênio, né? Porque era um outro gênio. Sem dúvida. E aí eles começam a conversar, um negócio maravilhoso. Pena que naquele momento não tinha uma câmera, não tinha um telefone celular. Porque se tivesse um telefone celular, eu tinha feito o trabalho. Mas a sua descrição foi perfeita. Você imagina de um lado Mike Tyson, do outro Pelé. Isso é um choque de gigantes. Sensacional. Eu estou conversando com Olivério Júnior, da Tudo,
Depois nós vamos falar sobre tudo. Vou fazer um break aqui e a gente volta já já. PHS Samaritano Saúde é o plano de saúde ideal para você, sua família ou empresa. São mais de 2.300 médicos credenciados e uma ampla rede hospitalar integrada nas cidades de Campinas, Indaiatuba, Paulínia, Hortolândia e Santa Bárbara do Oeste, além de uma nova estrutura hospitalar em Itu e unidades de pronto atendimento, com vasta cobertura que contempla desde centros clínicos, exames complementares laboratoriais e de imagens, procedimentos como cateterismo e angioplastia, internação, maternidade, UTI adulto, neonatal e pediátrica, e oferece ainda o programa de medicina preventiva e a telemedicina. Quando o assunto é cuidado, você pode contar com uma estrutura completa e profissionais experientes que prezam pela atenção personalizada, eficiência e respeito. Se ética, excelência e humanização é tudo que a sua saúde e de quem mais importa merece, você já sabe onde encontrar. PHS Samaritano Saúde. Nós cuidamos de você. De volta com o Palavra de Honra, ouvindo hoje a palavra de honra dele, Olivério Júnior. Tem mais alguma história do Pelé pra gente? Tem uma fantástica. Em 89, tinha aquele negócio do Maracanaço de 1950 e o Brasil jogava a sorte de participar da Copa de 90 num jogo contra o Chile. Rojas era o goleiro do time chileno. Você vai lembrar que eles se cortam, né? E aquele dia foi um dia sensacional. Porque o Pelé chega, ele já era comentarista da Rede Globo. E ele chega num carro com o Samir Jorge Abdulhak, que depois foi presidente do Santos, era o advogado dele, uma pessoa muito querida pelo Pelé. E aí eles chegam, mas o Pelé sempre chegou no estádio do Maracanã, excepcionalmente, né? Como jogador. Então ele não sabia como andar no Maracanã. E ele chega, e eu estou exatamente na porta do Maracanã, onde você tem o acesso da imprensa e das delegações, mas ele não sabia. Das delegações, uma porta mais lateral, e tem um elevador lá, que naquela época, agora o Maracanã até mudou, mas você dava a volta, entrava no elevador, cabiam 3, 4 pessoas, você subia, e ele não sabia. E ele falou assim, eu estou perdido para mim. Eu falei, então, aí o Luciano do Vale me chama, eu estou na Bandeirantes. Aí eu pego e, tá aqui o Pelé e tal, o maior jogador, o maior atleta do século e tal, entrevista o Pelé e tal, sobre o jogo com o Chile, a responsabilidade, a importância do jogo e tal, ele fala. E é um negócio legal porque o Luciano depois fala assim, o nosso repórter é diferente, ele entrevista o comentarista da Globo. Eu falei, não, esse para mim não tem o menor interesse. Eu estou entrevistando simplesmente o maior jogador de todos os tempos, um cara que fez história nesse estádio. O Pelé foi campeão do mundo, né, contra o Milan em 63, daquele estádio do Maracanã, né? Depois de uma vitória de 4-2, uma derrota de 4-2, aí vai para um jogo definitivo, que é o jogo no Maracanã, e o Brasil ganha com um gol de Dalmo, de pênalti, o bicampeonato de 63. Aí vamos lá, estou lá, entrevisto o Pelé. Naquele dia, assim, aconteceu de tudo. Eu acho que era a participação dele. Toda vez que eu estive perto do Pelé, eu tive muita sorte. E aí tem o incidente do jogo. Eu consigo entrevistar a fogueteira, só eu consegui entrevistar a fogueteira, porque eu fiquei num corredor. E não era nem para eu estar no jogo, era para eu acabar o jogo e ir embora. E eu acabei ficando naquele corredor, esperando. Falei, vou esperar, porque agora tem muita gente aqui no entorno. E aí aconteceu tudo aquilo que aconteceu, o jogo paralisado, encerrado, aí a polícia entra, o foguete, aquela confusão toda. E eu fui o único jornalista que consegui entrevistar o Rojas, porque eu tinha boa relação com ele, porque ele jogava no São Paulo à época, e consegui entrevistar também, além do Rojas, eu consegui entrevistar a fogueteira. Aquele dia, o Pelé, como sempre, um pé de coelho, me deu toda a sorte do mundo. Não tenha dúvida, né? Exalava a sorte. Ô, Olivério, bom, você já viu que a gente vai ter que fazer um programa falando do Luciano do Vale, que deve ter história para contar, né? Mas eu não posso deixar de perguntar, porque afinal de contas, Neymar acaba de voltar para o Brasil, não é verdade? Sim. E está lá em Santos. Você está morando em Santos, não? Não, eu moro em São Paulo, mas... Você está morando em São Paulo, mas tem raízes em Santos. Nasci lá, né? Então, conheço bem. Agora, eu entrevistei o Rivelino já faz 2 anos. E é atualíssima a entrevista dele.
porque ele acredita no Neymar como ninguém. Até hoje ele acredita. Ele me deu uma entrevista e disse exatamente o seguinte, que eu acho que é o que ele deve ter falado para você, que de hoje, dos atletas que estão jogando hoje, de nacionalidade brasileira, ele seria o único que estaria na seleção de 70. Aí ele diz o seguinte, não sei no se banco, ele... né? Ele falou assim, não sei se ele seria titular. É, e aí o Tostão dá a vaga dele numa entrevista recente, ele diz o seguinte, ele jogaria no meu lugar. Bom. Mas é pela bom. generosidade Isso daí do são doutor. generosos demais, né? Eles Generosos. o tamanho do futebol deles é o tamanho da genialidade, é o tamanho também claro, da generosidade claro. Não deles. existe. Essa seleção é imbatível em todos os aspectos, morais, éticos, olha, é fora de série. Até a defesa, que a gente podia chiar um é, pouquinho, é. mas os caras jogaram muito. Jogaram, mas também com aquele ataque... Do meio campo né? para frente eles Pelo resolviam. amor de Deus. Agora, Neymar começa os primeiros jogos do Santos sem grande, vamos dizer, participação, né? Pelo menos Normal, é o que... né? Vem de uma contusão gravíssima, um tempo Agora, de inatividade ele longo. se contunde muito, né? Isso é normal? Não é acima da média o número de contusões dele? Olha, ele é um baita profissional. Ele nunca atrasou em um treino. Se você pegar todo o histórico do Neymar, Santos, Barcelona, a ida no PSG, no mundo árabe, ele não atrasa um minuto. Ele é um grande profissional. O extracampo dele, porque se você deixar de dormir como atleta, vai ser cobrado em algum momento. Claro. Ele deixou de jogar uma Copa do Mundo, aquela aqui de 2014 no Brasil, porque ele tomou uma entrada. Um coice bravo, né? E teve uma fratura. Mas aquilo foi uma judiação, né? Jogando pela mesma seleção brasileira durante as eliminatórias da Copa, né? Eliminatórias da Copa, ele teve uma outra contusão gravíssima. É o seguinte, o Neymar é dos extraséries, dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Só que ele esqueceu de se colocar nessa fila. Mas aí eu acho que é muito mais responsabilidade dele do que a maluquice do futebol. Por quê? Repito, o pai é um grande agente, se tornou um grande responsável, mas as coisas que acontecem fora, e eu não estou falando daquele negócio da menina que disse que ele fez, nada disso, porque eu gosto de analisar o cara dentro do campo. Agora, reflexos do que ele faz fora do campo, dentro do campo aconteceram. E isso foi extremamente prejudicial para o todo da sua carreira. A gente vive da fama, seja o jornalista ou a figura pública vive da fama. E a fama dele atrapalha o jogador que é absolutamente excepcional. Na sua opinião, joga na próxima Copa? Eu acho que vai ser uma necessidade do Brasil. O que a gente tem aí não é bom. Nossa Senhora. Então, Nós estamos para trás em treinadores, nós estamos... Tem uma coisa que eu sempre falo, Thanos, é o seguinte. Eu estava falando com o Valdemir Amorim. Não me desanima, Oliveira. Não, eu estava falando com o Valdemir Amorim. Logo quando eu estava entrando aqui no estúdio, eu falei para ele, que é um companheiro nosso, jornalista também. É verdade. Eu sou de uma época que você estava ouvindo o rádio e falava assim, esse aí é o Rosemiro, lateral direito do São Paulo. Estou falando do Palmeiras. Estou falando de jogadores que você... Não estou falando de Rivelino, Zico, Pelé. Sim. Eu estou falando de jogadores que talvez o grosso das pessoas não se lembre com tanta facilidade. Esse aí é o Alfredo Mostarda. Esse aí é o Moisés, que jogou na zaga do Corinthians. Esse aí é o Fernando, zagueiro que jogou no Santos. Mas você sabia a voz. Hoje você não sabe a voz de um único jogador do Brasil. Sabe por quê? Porque eles não falam, eles não têm mais alma. E quem não fala... não põe para fora os seus fantasmas, os seus espíritos malignos ou benignos. O que acontece? O jogador hoje ele se esconde. Hoje você conhece a voz do dirigente. E você quer ver uma coisa como isso é um fato? O último grande jogador que atuou no Brasil, mas nem era brasileiro, que era imitado pelo Porpetone, que é um grande imitador, Tevez. Ele saiu do Brasil em 2007. Então você veja o seguinte... Sai um jogador da qualidade do Tevez, que era imitado, né? Que ele falou, qual a próxima pergunta, que era uma frase dele e tal, e isso ficou eternizado. Qual é o outro jogador hoje imitado? Hoje se imita treinador, né? Filipão, Vanderlei, e todos eles, Parreira, uma série deles, e dirigentes. Se imitava o Juvenal Juvencio, o Andrés, o Cittadini, uma série de dirigentes, porque a gente perdeu a nossa essência. Nós perdemos a condição de que a gente entendia a voz do jogador.
E esse jogador não é mais comum. Antigamente era comum. O Pelé ia treinar e eu via, porque eu estava na porta da Vila Belmiro, garoto, eu tinha 10 anos, em 74, quando ele parou, e depois até os 14, quando ele ia lá só treinar, mas já como ex-jogador, ele chegava sozinho. Hoje o cara chega com um motorista, 2 seguranças, um assessor de imprensa, muita gente. um ou 2 empresários. Então ele virou uma entourage. E quando você fica muito cercado de pessoas, você perde a sua essência. Olivério, para nós encerrarmos esse papo delicioso, vamos lá. Tudo, fala um pouquinho da Tudo, né? E vamos, como é que a gente abre a 09, né? Como é que é isso? Como Só você ir no seu baixador de aplicativos, é de graça, são 3 rádios, uma rádio que toca só sertanejo, outra que toca só pagode e uma que transmite, o que nós gostamos, flashback e futebol. Né? São 3 rádios dentro de um único aplicativo. Rádio 0 escrito 9 o número. Você pode baixar, é de graça, tranquilo. E a Tudo é uma empresa que eu criei há 31 anos atrás para ensinar aquilo que a gente faz no dia a dia, mas que as pessoas muitas vezes não entendem. Explicar para as pessoas a necessidade de uma boa condição de uma entrevista, de que uma entrevista é algo extremamente importante. Ela te vende, ela te coloca no mercado, ela te põe numa prateleira. E se você estiver preparado... Você está me deixando orgulhoso agora, porque você manda muita gente para mim. Pois, porque aqui é uma ótima prateleira, porque aqui é um ótimo lugar, exatamente o lugar do foco, da visibilidade. Entra num supermercado e veja onde fica o Omo e a Coca-Cola, sempre na altura da visão, na gôndola que está. Por quê? Porque é o lugar onde mais se vende. Isso não sou eu que estou falando, é técnica de venda dos supermercados. Então, todos aqueles produtos que estão na visibilidade são os produtos que o supermercado vende mais e quer vender e vender cada vez mais. Aqueles que estão lá em cima, ou lá embaixo, não sei o quê, são os segundos produtos. Olivério Júnior. Aqui está na prateleira do olho da gente. Você vai voltar, né? A hora que você quiser. Olha, um prazer enorme recebê-lo aqui. Todo meu. E vamos nos falando, hein? Quero fazer parte dessa 09 aí, palavra de honra. O dia que eu fui colocá-la no ar, para quem eu liguei em primeiro lugar? Liguei para você e te convidei. Falei assim, você quer fazer um programa? Por quê? Porque eu confio muito nessa sua capacidade de visão do mundo, de interpretar notícia. Notícia tem 2 lados, a própria notícia e a análise e a opinião. E isso é para quem sabe fazer. Você sabe. Grande Olivério Júnior. Olha, nós ficamos por aqui e você já sabe, semanalmente você confere o Palavra de Honra, ou pela Pan News Campinas no Pan News Cidades, ou pelas redes sociais. Um abraço a todos, semana que vem a gente se fala, até lá.